Fala pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos ver o método de interseção linear, como funciona esse método de levantamento e também os seus cálculos, tanto por fórmulas quanto lá no AutoCAD. O método de interseção linear está lá na nossa disciplina de topografia 1, né? E o que o método consiste? Ele consiste na obtenção de coordenadas utilizando apenas medições lineares, né? Ou distâncias, né? A partir de dois pontos com coordenadas conhecidas, tá? Então, é a distância ali dos dois pontos de coordenada conhecida ao ponto de interesse, né? Então, ó, teríamos ali o ponto A e o ponto B. Ó, temos o ponto A e o ponto B. A distância do A até o 1, que é o nosso ponto de interesse, do B até o 1, e com essas distâncias a gente vai encontrar a coordenada desse ponto 1, que eu já vou mostrar para vocês, tá certo? Além de servir para a gente encontrar, então, as coordenadas de um ponto de interesse, né? Um ou mais, a gente podia estar fazendo aqui um levantamento com várias e várias pontos de interesse, né? Vários pontos de interesse, então podia ter aqui outros pontos também. E no caso, normalmente se utiliza a trena, né? Já que é um instrumento que mede apenas as distâncias, né? Daria para fazer com uma estação total também daria, né? Porém, é mais comum utilizar a trena. Outra coisa que daria para fazer, então, seria encontrar um ponto a partir de um croquis. Então, a gente teria um croquis aí de um ponto de apoio e a partir também de dois pontos, já com as distâncias conhecidas, né, que estão ali no croquis, a gente encontraria o ponto de apoio, tá? Com o croquis, então, aí de localização. Beleza? Então, para a gente anotar em campo, a gente pode anotar de duas formas. A primeira, um croquis. Então, tem lá o ponto 13, o ponto 19 e queremos encontrar o ponto A1, né? A árvore, as coordenadas da árvore. Temos as coordenadas desses dois pontos, do ponto 19 e do ponto 13, e medimos as distâncias do 19 para o A1 e do 13 para o A1, certo? Então, aqui foi o levantamento que foi feito para encontrar as coordenadas do ponto A1, nosso ponto de interesse, e esse foi o croquisinho que foi feito lá em campo. Só com essas informações a gente já conseguiria ir lá para o escritório fazer as contas à mão, ou se não, jogar esses dados no AutoCAD e encontrar essas coordenadas, tá? Outra forma seria com uma planilha de campo. Então, temos lá a planilha de campo, qual foi o ponto medido, o ponto A1, a descrição dele que é uma árvore, e agora entra esse detalhe aqui, ó, ponto à esquerda e ponto à direita. O que seria isso? A gente tem ali, então, ó, o alinhamento do 13 para o 19, tá? E a gente posicionado aqui em cima dele, olhando para o ponto a ser medido, tá? Estamos aqui olhando para o A1. O ponto à esquerda é o 13 e o ponto à direita é o 19, tá certo? Isso aqui vai facilitar bastante lá na hora de fazer as contas, tá? Então, ponto à esquerda o 13, ponto à direita o 19 e as suas distâncias medidas lá em campo. Então, essa seria a forma de medir lá em campo, e também aqui eu só estou com 3 linhas, né? É só um pedacinho ali da planilha de campo, ainda teria lá em cima um cabeçalho, né? Isso aqui teria a quantidade de linhas aí que caberia numa folha, tá? E então temos também aí as informações para encontrar as coordenadas do ponto A1, tá?
Quando que a gente pode fazer também? Aqui foi para encontrar uma árvore, né? Mas, por exemplo, a gente está fazendo lá um levantamento de uma edificação e tem um ponto que a gente não consegue enxergar com a estação total, que fica atrás da edificação, por exemplo. A gente poderia ir lá e medir com a trena a partir de outros 2 pontos que a gente conseguiu levantar com a estação total e encontrar as coordenadas desse outro ponto, por exemplo, né? Ou se não, utilizar o método de interseção linear como um método de conferência para as nossas medições com a estação total. É um método aí para a gente conferir o nosso levantamento. Tá? Então, tem várias aplicações aí para interseção linear em campo. Né? Claro que ela não tem a mesma precisão que vai ter um levantamento com a estação total. Né? Então, mas tem outras aplicações aí que a gente pode estar utilizando. Tá? As professoras Evelyn e Sofia fizeram um vídeo lá em campo para vocês mostrando os procedimentos. Tá? O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e também está nesse card que está aparecendo aqui para vocês. Tá? É bem interessante vocês olharem esse vídeo antes da gente continuar. Então, se você ainda não viu, assiste ele e depois volta aqui para a gente continuar nos cálculos, beleza? Então, primeiramente, os cálculos, tá? Vou mostrar aqui o passo a passo para vocês. Não vou entrar muito no mérito de calculando junto com vocês, tá? Vou mostrar direto a conta e o resultado. E vou deixar nos links aqui também como faz para vocês calcularem esses vídeos. Já tem vídeo do professor Lúcio lá mostrando como faz para calcular, tá? Então, primeiramente, a gente vai calcular o azimuth e a distância do ponto à direita para o ponto à esquerda. Se lá em campo você já tiver medido essa distância, até nem tem necessidade de a gente calcular aqui, né? Mas, com a função POU lá da sua calculadora científica, já vai sair essa distância, né? Então, você pode utilizar ela também. Beleza? Então, eu estou lá com o meu croquisinho de campo e eu tenho um alinhamento. Estou em cima aqui do ponto. Deixa eu mudar aqui o ponteiro. Estou em cima aqui do ponto. Então, à direita, o meu ponto 19. À esquerda, o meu ponto 13. A gente quer calcular o azimuth dessa direção aqui, ó, do 19 para o 13, né? Do ponto à direita para a esquerda. Beleza? Trouxe o meu norte para cá e o meu azimuth. Tá certo? Esse é o azimuth aí que eu preciso, do ponto à direita. Beleza? E aí calculei lá, usei a função POU da calculadora, tá? Então a calculadorazinha igualzinha a Cássio, tá? Os dados, utilizando lá a função POU, entra com as coordenadas do primeiro do eixo y, né? O y do 13 menos o y do 19, vírgula, x do 13 menos x do 19, vai sair a nossa distância, aperta lá o alfa, aqui a letrinha F, né? O alfa tan, dá um igual, vai aparecer o nosso ângulo. Esse ângulo vai dar um ângulo negativo. Quando der um ângulo negativo, soma 360 graus e a gente encontra aí um ângulo entre 0 e 360, né? Que é os azimuths, beleza? Que vai ser esse ângulo aqui, 183 graus, 43 minutos e 34 segundos. Tá? Então, fez os cálculos aí, encontrou a distância e o azimuth. Na sequência, então, nós vamos, com as 3 distâncias, calcular o ângulo interno do triângulo na ponta direita, que será o irradiado. Então, a gente vai encontrar esse ângulo aqui agora, ó, tá? E com as 3 distâncias. Quais 3 distâncias? As duas que a gente mediu, essa terceira que a gente calculou
Então, formamos aí um triângulo ABC com 3 distâncias e queremos encontrar esse ângulo A, tá certo? O que eu vou utilizar aqui para achar? Se a gente tem as 3 distâncias, com a lei dos cossenos, beleza? Ó, lei dos cossenos, eu tenho as informações aqui do A, do B, do C, novamente do B e do C, só sobrou uma incógnita aqui, que é o A, né? Que é o ângulo que eu quero, tá certo? Então, eu quero este ângulo A, beleza? Então, também não vou fazer o passo a passo aqui para vocês. Também tem um vídeo do professor Lúcio mostrando a lei dos cossenos, tá certo? Só jogar as informações aí na fórmula e a gente encontra o nosso ângulo de 52 graus, 23 minutos e 57 segundos, que vai estar aqui, ó. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer com isso aqui? Nosso próximo passo, então, é calcular o azimuth do ponto à direita para o ponto medido. Então, o azimuth do ponto à direita para o ponto medido seria o ângulo saindo do norte até esse alinhamento, certo? Que vai ser, então, o nosso azimuth do 19 para o 13, mais o nosso ângulo A, nosso ângulo irradiado. E chegamos nessa fórmula aqui, tá certo? Então, 19 menos 13 mais A, vou encontrar este ângulo de 236 graus, 7 minutos e 31 segundos. Agora, eu tenho um azimuth e tenho também uma distância, beleza? Então, ó, com o azimuth e a distância medida ou calculada, nesse caso, a gente está usando a calculada, calcula-se as coordenadas do ponto medido. Como que a gente vai fazer isso? Voltando lá para a nossa calculadora, agora a gente vai usar a função REC, né? Que é o Shift Poll ali, vai aparecer o REC. A gente vai entrar com os dados da distância e depois, vírgula, o ângulo, tá certo? Quando a gente fizer isso, vai dar o resultado, primeiro o ΔY, aí a gente vai usar a função alfa tan para chegar na letrinha F, que é a letrinha F que a gente quer, e vamos encontrar o ΔX, tá certo? Também não vou fazer o passo a passo aqui. Daí, ó, a gente vai, então, encontrar o ΔX e o ΔY, somar com o x do 19 e o y do 19 e vamos encontrar as coordenadas do A1 x e do A1 y. Beleza? Encontramos aí. Tá certo? É mais para mostrar o passo a passo para vocês aí, como que faz para encontrar essas por cálculo, porque agora a gente vai ver um método um pouquinho mais simples, tá certo? Que é no nosso AutoCAD. Então, com o nosso AutoCAD aberto, beleza? Olha como que vai facilitar aqui o nosso trabalho. Primeira coisa que eu vou fazer, vou inserir os meus pontos com coordenada conhecida, certo? Então, vou lá, linha de comando, PO, vou entrar com os dados do meu ponto 19, x 513.136 e o y 408.212. Beleza? Ele apareceu lá, ó. Então, esse é o ponto 19. Já vou colocar aqui um textinho aqui nele, para a gente não se perder, né? Então, ponto 19. E ele está aqui. Beleza? E agora eu vou encontrar o meu ponto 13, PO, e as coordenadas deles, 512.511, e as coordenadas do y, 398.615. Beleza?
Ele apareceu lá. Vamos já identificar ele ali também. Tá? Vou botar ele aqui. E aqui é o ponto 13. Beleza? Então, reparem que como a orientação do meu CAD, o norte, tá para cá, né? Ó, o eixo Y tá nessa direção aqui. Né? O meu norte, ele ficou ali ao contrário, né? Ó, aqui o 13 está em cima, aqui o meu 13 está embaixo. O meu alinhamento está aqui. Tá? Deixa eu ligar o meu snap aqui de ponto. Então, o meu alinhamento está aqui, ó, daqui para cá. Beleza? Então, com o meu alinhamento aqui, vamos mudar ele. Vamos botar aqui uma linhazinha verde. Tá? Tô com o meu alinhamento aqui, do 13 para o 19. Agora eu vou pegar o círculo por raio. Do 13 deu 7,62. Com o raio, então, 7,62. E depois eu faço do ponto 19. Círculo, raio, do ponto 19, 5,77. Tá? Então, ó, é importante a gente se atentar aqui, tá? Porque como o meu norte tá para cá no AutoCAD e aqui tá ao contrário, se a gente fosse só olhar o desenho, a vontade nossa era pegar e dizer então que o ponto tá desse lado, né? Pelo nosso croquis. Mas então, ó, temos que se atentar que aqui o norte está no outro sentido, ó. O ponto à esquerda do alinhamento é o 13, o ponto à direita é o 19. Então, de cima aqui o ponto à esquerda, o 13 e o ponto 19, olhando para frente, o nosso ponto vai ser esse aqui, e não este, né? É a única coisa que a gente precisa se atentar, porque os dois círculos sempre vão se encontrar em dois pontos. Aí essas linhas aqui já não me interessam mais. Podemos identificar ali o ponto 19. Tá? Ele é o, agora, o ponto 19 não, né? A nossa árvore, o ponto A1. Poderia botar um bloquinho aqui de árvore e tal, mas não é o intuito deste exercício. E temos o nosso ponto A1. Beleza? Então, ó, vou aqui pegar, dar um list e tenho as coordenadas. 508,346, ou arredondando 508,347, 404,996. Certo? 508,346 ou e o Y 404,996. Tá certo? Essas coordenadas, vamos ver se bateu lá com o dos nossos cálculos à mão. Estou aqui com as minhas coordenadas que eu tirei lá pelo list. Tem aqui as coordenadas lá do cálculo que a gente fez à mão. Reparem que o X com o arredondamento ficou 1 milímetrozinho de diferença e o Y bateu cravadinho ali, né? Assim como dos cálculos, tá? Esse 1 milímetro é dos arredondamentos ali dos segundos e tudo mais, tá? Às vezes dá essa diferença, né? Se a gente for pegar exatamente o valor ali, deu 3,456, né? A gente arredondou para 6, então deu ali 6 décimos de milímetro de diferença. Esse foi aí o nosso vídeo de interseção linear. Muito obrigado e até o próximo vídeo.